Olá, meus amados irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente e falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Como que está o coração? Como que está o coração? Meu irmão, vamos lá? Vamos agregar mais conhecimento, mais tijolinhos nessa construção de sabedoria que o Senhor está edificando em nós como igreja do Senhor? Hoje o texto para nossa breve conversa, para nossa breve reflexão, fica no livro do autor e evangelista Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 16, a partir do verso 22, para aquilo que o Senhor quer falar. Diz assim: Por fim, o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta dos dedos em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-se de durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o lado de cá. Glória a Deus. Irmãos, essa história é uma história bastante conhecida do rico e do Lázaro, que conta que traz para nós algumas realidades espirituais contadas pelo próprio Senhor Jesus, e quem narra ela é Lucas, irmão, um médico, cientista. Ele faz questão de colocar ela ali. Eu sei que existem muitos irmãos que me seguem que são de outras nacionalidades, e glória a Deus por isso. Eu sempre vejo ali nas métricas e nas coisas que o YouTube traz para mim como dados de visitas dos irmãos. E eu não sei, os irmãos daí, se eles passam pelo mesmo que nós aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o brasileiro é acostumado com fila. Desde o princípio, desde a infância, nós vamos em fila no banco, fila no supermercado, às vezes enfrentamos até fila mesmo nas farmácias, no caixa para pagar. O brasileiro está acostumado em fila. Mas essa fila aqui, e há uma revolta quando se alguém fura a fila, passa por espertinho, e o brasileiro tem, por cultura, irmão, querer, apressar o lado dele, esquecendo-se dos demais. Nós vemos isso no trânsito, vemos isso em demais situações que ocorrem. Essa é uma verdade, creio que não estou falando nada demais e creio que todos que me ouvem já passaram por isso, que moram no Brasil, de ver um engraçadinho furando fila. Mas esse é o tipo de fila que o Senhor Jesus está contando que ninguém ia querer furar. Pelo contrário, se nós virmos um irmão, se você quiser tomar o meu lugar na minha frente, por favor, atravesse. Que é o que, irmão? Para o outro lado. Aqui contém uma realidade espiritual que está contida em Marcos 4,35, quando o Senhor Jesus diz: passemos para o outro lado. A verdadeira missão do Senhor Jesus é nos levar desse mundo para o reino dos céus. E a porta é a morte, irmão. Eu quero repetir, a porta é a morte. E ninguém quer passar, embora nós saibamos que todos têm um tempo aqui e todos terão que prestar conta diante do grande julgamento de Cristo. E essa palavra fala justamente sobre isso, irmão. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes. Nós precisamos comer o cordeiro por completo, precisamos saber de toda a palavra e daquilo que nos espera, não é verdade? Vamos lá, fala assim, por fim, o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Irmãos, o começo da história eu li um pequeno trecho, daqueles que nós contamos aí no YouTube de cortes. E o começo da história era que esse rico, embora não fale o nome dele, e só mencione o nome de Lázaro, que era um mendigo, ficava se vestindo por aparência, vestia roupas reais, e o mendigo se assentava ao pé da sua mesa esperando receber uma migalha, e nada lhe era dada. Até que os dois faleceram, pelo que parece, e foram juntos, só que um foi para o céu e o outro foi para o inferno, irmão. E aqui nós já percebemos algo, porque ele fala: por fim, o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Abraão fala dos filhos da promessa.
daqueles que receberam a promessa e que nós herdamos através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, irmãos, não só os israelitas, mas todos nós que aceitamos Jesus, nos tornamos herdeiros da promessa, inclusive essa, da Jerusalém Celestial. Mas aqui nós percebemos algo, meu irmão, que está intrínseco nesse trecho do versículo, que é: para quem escolheu viver em propósito, o fim é só o começo. Eu quero repetir: para quem escolheu viver em propósito, o fim é somente o começo, irmão. A vida do lado de lá, eu creio que é muito melhor, e nós precisamos falar disso, irmão. O Senhor Jesus falou abertamente disso, irmão. Nós vemos vários filósofos como Buda e todos os outros que passaram, como Chico Xavier aqui no Brasil, e entre outros, que é o pai do Espiritismo, mas o que falou abertamente, claramente sobre o lado de lá, contando como é, quem teve coragem de falar isso foi só o Senhor Jesus. Por quê, irmão? Porque ele é Deus, e ele conhece. Ele fala para Nicodemos: ninguém veio do céu senão o Filho do Homem, que veio de lá. Então somente ele sabe o caminho. E ele está falando através dessa história: para quem escolheu viver em propósito, o fim é só o começo, irmão. Olha, em João 10, 27 ele fala: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las de minha mão. Há alguns princípios que nós devemos detalhar nesses versículos. Primeiro, que as ovelhas do Senhor Jesus não só conhecem ele, mas que ele também as conhece. Então é como se ele estivesse nos autorizando, porque ele nos conhece, irmão, e porque nós o seguimos, ele ouvindo a sua voz, e ele nos deu a vida eterna. Então ninguém poderia arrancar da mão dele. Por quê? Porque ele é mais poderoso do que todos. Vocês se sentem como eu, irmão, assim, sabe, bastante seguros nessa palavra? Se ainda tem algum irmão que não se sente, irmão, é necessário que comece a viver uma vida piedosa em propósito. Olha, a palavra fala: o rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Você percebe que a história do rico é um pouquinho diferente? Por quê, meu irmão? Olha, eu gosto dessa palavra, porque ela fala assim, ó: e foi para o lugar dos mortos, e ali em tormento. O que quer dizer, meu irmão? Quer dizer algo muito importante que nós precisamos aprender, irmão. Que a vida de quem viveu em pecado também tem uma continuação. A morte também se perpetua, irmão. Esse sentimento de morte que nós vivemos aqui longe do Senhor Jesus, toda vez que nós sentimos a ausência de Deus, é como se nós estivéssemos sentindo a morte invadindo, é aquilo que é o deserto interior, que vem por meio do pecado, irmão. A morte também se perpetuará. Não tem como nós fugirmos disso. E é justamente isso que ele está explicando para nós, através da vida do rico. Ele deu duas figuras, assim como nós vemos as figuras das duas igrejas, fiel e a não fiel, ao longo de todas as escrituras. Nós vemos aqui também que somente o Senhor Jesus contando uma história do lado de lá, e por isso que eu mencionei que era uma história, não era uma parábola, não era uma hipérbole, não era algo que parecia muito real, embora nós não tenhamos como comprovar. Por quê? Porque Jesus está falando do outro lado. Agora, precisamos aprender com essa história. Se o Senhor Jesus contou e Lucas registrou e Deus permitiu que fosse registrado, é por quê? É porque ele queria que nós soubéssemos dessas coisas, irmãos. É porque ele queria que nós tivéssemos conhecimento disso. Olha, em Ezequiel capítulo 18, no versículo 32, a palavra do Senhor Deus diz assim para nós: eu não tenho prazer na morte de ninguém. É Deus falando. Não tem, irmão. Palavra do soberano Senhor: arrependam-se, arrependam-se e vivam. Arrependam-se, arrependam-se e vivam. Olha, continuando a história, ele fala assim, ó: e ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Aqui nós precisamos entender, meu irmão, porque ele é logo depois dele falar, ali em tormento, ele viu Abraão com Lázaro. Vocês percebem que Lázaro foi citado por quê? Porque o Senhor Jesus o conhecia, irmão. É certeza que ele cumpriu com a missão dele mesmo sendo mendigo. Agora, sabe qual que será o maior tormento do outro lado, irmão? Será ver quem venceu. Vamos repetir novamente? Ali em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. E essa é uma característica do nosso Deus, irmãos. Preparar mesa.
E Abraão fala justamente disso, de uma mesa preparada em vitória. O Davi vai dizer no Salmo 23, versículo 5, que ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Deus faz questão que os nossos inimigos vejam que nós vençamos. E isso que acontece aqui, irmão, é só uma sombra de uma realidade que será vindoura, que acontecerá também do outro lado. Vocês conseguem compreender isso? Olha, ele viu Abraão e Lázaro de longe. Irmão, Jesus, ele não mente, ele está contando uma história que é real. Eu entendo que essa história é real, irmão. Embora não tenha como se comprovar, porque é de uma realidade espiritual que nós não conhecemos, o Senhor Jesus quis que ficasse registrado, que ele viu Abraão com Lázaro. Que ele quis que aquele que judiou, aquele que humilhou do mendigo, visse a vitória do mendigo, irmão. Ele quis. O maior tormento, irmão, que eu creio, um dos maiores tormentos será ver quem venceu do outro lado. Será ver aqueles que venceram. Aqueles que realmente, pagaram um preço, aqueles que realmente acreditaram que o para sempre existe, aqueles que acreditaram e renunciaram às suas vidas aqui. Olha, em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 fala: eu ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e ele morará com eles, e eles serão seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles, e ele será o seu povo. Eu vi um alto brado, ouvi e vi um alto brado que vinha do trono, conseguiu ver. Vocês percebem que um vai conseguir ver do outro lado, irmão? Eu creio que nós olhando, meu irmão, do lado do céu, nós vamos pensar: ufa, valeu a pena. Valeu a pena, irmão. Por quê? Vamos seguir a história para nós entendermos. Ele fala: o rico gritou: pai Abraão, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Irmão, aqui nós precisamos compreender a realidade que Deus quer que nós alcancemos. Por quê? O momento de clamor é agora. O momento de clamor é agora. E essa palavra vem justamente para quê, meu irmão? Porque a fé não exige que nós vejamos, para nós sabermos que isso é real. Eu, por exemplo, recuso me acreditar, irmão, que nós viemos nessa vida somente para acordar de manhã, tomar um café da manhã, sair para trabalhar, pagar boleto, pagar boleto, pagar boleto. E aí a gente para almoçar. E aí pagamos mais uns 2 boletos. Aí voltamos a trabalhar. E pagamos boleto, vamos para casa. E aí depois pagamos boleto e pensamos em como vou ganhar dinheiro para pagar boleto. Eu não creio que Deus seja mau, irmão, ao ponto de nos trazer a vida. Tudo que está aqui, irmão, eu creio que terá do outro lado. Irmão, eu creio mesmo, eu creio que haverá animais superiores, eu creio que, embora os daqui não passaram para lá, mas eu creio, ninguém foi de lá e veio e trouxe essas informações para nós, mas eu creio que lá nós poderemos praticar esportes e terá até competições. Por quê? Porque o governo será de Deus, e se Deus permitiu que fosse criado do lado de cá, irmão, se fala muito de mesa, de banquete, de Abraão fala justamente disso. Então, assim, nada é sem propósito. Uma das coisas que o Senhor Jesus fala para os discípulos quando ele manda recolher o cesto de pão, ele fala assim: não desperdicem nada. Por quê? Porque Deus está nos princípios de Deus que nada seja desperdiçado. E tudo que nós aprendemos aqui terá do lado de lá. Agora, o momento de clamor é agora, irmão. É o que ele está falando: pai Abraão, tenha compaixão de mim. Agora não adianta mais, irmão. Vai chegar um momento que não vai adiantar mais orar. Vai chegar um momento, irmão, que não vai adiantar. Olha, Isaías capítulo 55, versículo 6, creio que cabe bem esse versículo aqui. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Peçam sua ajuda enquanto ele está perto. Olha, e a palavra continua falando assim, mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Irmão, nós percebemos por que ele foi para o inferno. Por quê, meu irmão? O momento de mudança de mente também é agora. A metanoia tinha já invertido as posições. Já não era mais momento agora já não era mais mendigo. Lembra da história, irmão,
da questão de inversão de posições, é agora, irmão. Sabe, a mudança de entendimento. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os na renovação do vosso entendimento, para que sejais capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele queria ainda fazer o Lázaro de escravo, meu irmão, estando na pior, a mente continuava do mesmo jeito. E nós precisamos sofrer a metanoia se nós quisermos experimentarmos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmão. E esse momento é agora, tanto do clamor como da leitura bíblica de tudo aquilo que nós precisamos, irmão, para ter o conhecimento do santo. Olha, no versículo, ele fala assim, ó: estou em agonia, em chamas, irmão. E aqui a gente precisa entender, porque a água fala justamente do alívio. E ele está ali em agonia. E aí a palavra fala: Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Vocês percebem que Abraão fala para ele, irmão? Vocês perceberam? Vamos ler novamente. Abraão respondeu, porém respondeu: filho, lembre-se. Irmão, outro tormento. Além de ver, você será lembrado o porquê tudo aconteceu. Nós seremos lembrados, irmão. Haverá uma inversão de papéis. Lembra daquilo que o Senhor Jesus disse em Mateus 23, 12? Todo aquele que se humilhar por minha causa será exaltado, mas todo aquele que se exaltar a si mesmo será humilhado. Porque eu lhes digo a verdade: o exaltado será humilhado e o humilhado será exaltado. Tá agora, que é a hora, irmão. Essa é a hora que nós percebemos. E vocês percebem que Abraão ainda parece que fala com toda a paciência, irmão. Por quê? Porque teve renovação mental. Teve renovação, irmão. Então, olha, fará questão de lembrar. Um vai ver o lado do outro, pelo que parece. E também nós vamos ser lembrados, irmão, das nossas obras. Vamos ser lembrados. Deus vai pedir o que você tem na mão, o que você fez por Cristo. Eu quero te repetir: o que você fez por Cristo. Estou pregando aqui para pessoas que têm se levantado em prol do nome. Estou pregando aqui para pessoas que pensam que não tem continuidade. Estou pregando aqui para pessoas que estão procurando um motivo para renovar a sua mente. Tá aqui um bom motivo, irmão. Olha, a palavra continua dizendo assim, ó: e Lázaro não teve coisa nenhuma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em grande agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo, irmão. Sabe o que vai ser o pior de tudo no inferno, irmão? O pior de tudo no inferno não vai ser os demônios. O pior de tudo não vai ser, sabe, relembrar o mal, ou então ver aqueles que nós humilhamos, aquele que nós ofendemos do outro lado. O pior de tudo, meu irmão, sabe, é isso que nós experimentamos agora por meio do pecado. E eu creio que isso tem a ver com o plano de Deus. Por isso que Deus muitas vezes deixa que nós afundemos na concupiscência da nossa carne e dos nossos desejos, que é justamente a questão do nosso pecado. Por quê? Porque o pecado que ele provoca, meu irmão, ausência de Deus. O pecado prometeu amor, mas ele te pagou com a dor. Eu quero repetir: o pecado, ele te prometeu amor, mas ele te pagou com a dor. O pecado, ele te prometeu 1000 maravilhas. Só que o que ele te pagou foi ruína, dor, morte e agonia. E ali nós precisamos entender, meu irmão, que o pior do inferno será a ausência de Deus, irmão. O ranger de dentes fala justamente por quê, meu irmão? Porque haverá um distanciamento, ó. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Você está percebendo que houve uma separação? Deus falou para vocês: separem-se, consagrem-se. Falou para todos nós, falou para mim, irmão. Separem-se, o momento é agora. Olha, eu estou chamando vocês, arrependam-se, creiam nas boas novas. Eu quero dar algo para vocês. Mas separem-se, consagrem. Eu quero levar todos, mas ninguém deu atenção. E ali haverá um distanciamento, a ficar claro nessa mensagem. E ele fala em Salmos 16, versículo 11: o Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres, as delícias da sua eterna presença. Irmãos, o povo está pregando e é necessário que nós venhamos a nos arrepender, a crer nas boas novas. Não é só necessário arrepender. E o arrependimento implica
não somente ficar triste com aquilo que nós fizemos, mas também deixar de praticar, para começar a praticar as boas obras, as obras que de antemão ele preparou para nós. Por quê, irmão? Porque, eu quero finalizar aqui, ele fala assim, ó, ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. Sabe por quê, meu irmão? Porque chegará um momento em que será para sempre as consequências da nossa escolha. Eu quero repetir, chegará um momento em que a escolha de hoje, meu irmão, se refletirá eternamente. Vou repetir mais uma vez para que entre no nosso coração. Chegará um momento em que as escolhas que nós fazemos hoje, todas as plantações que fizemos, serão, eternas. As consequências serão eternas. A escolha de hoje refletirá em nossa vida eternamente, irmão. Eternamente. Quero ler com vocês, para terminar, irmão, partir para o final, Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, homem de Deus, conquistador, disse o seguinte: se, porém, vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, e se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates, ou aos deuses falsos dos amorreus, em cuja terra hoje habitam. Quanto a mim, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós percebemos a liderança e porque ele foi feito um general de guerra, conquistador, que foi responsável por conquistar toda a terra prometida. As palavras de Josué ecoam por toda a eternidade, causam impacto até hoje em muitos cristãos que resolveram servir a Cristo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu quero que você declare nos comentários aqui, meu irmão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O detalhe é que Josué, ele disse essas palavras para uma nação obstinada, que não escolhia, meu irmão, e ele disse elas em Siquém. Siquém ficava entre as montanhas, onde foi dado a lei para Moisés, duas montanhas, a montanha da lei e a outra montanha, ou seja, num vale, entre as duas montanhas tinha um vale, e nós percebemos essa característica justamente entre a nação de Israel, que vivia entre altos e baixos, e isso fala muito ao nosso coração, porque vivemos oscilantes entre o alto do monte e, o vale que nos concede prazer. Mas o que Deus está nos chamando, irmão, é justamente que a hora de escolher é agora. A hora é agora, irmão, para que nós venhamos a desfrutar da sua eterna presença e de todas as delícias que Ele tem por nós. E eu quero terminar essa palavra com vocês citando Efésios capítulo 5, palavras do apóstolo Paulo, versículo 15 e 16 diz: portanto sejam cuidadosos no seu modo de proceder, não sejam insensatos, sejam sábios como o mendigo Lázaro, e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. O tempo de nós redimirmos e da nossa redenção é agora. Estamos construindo e ajuntando tesouros no céu. Se você ainda não pensa assim, irmão, é necessário que você venha pedir, meu irmão, minha irmã, que Deus plante eternidade em teu coração, porque o momento de escolher é agora, mas o momento de construir o nosso futuro também é hoje. Toda semente, ela possui características ou de prisão ou de liberdade. E se você se arrependeu, trocou a semente, então é show. Plante liberdade a partir de agora para que viva eternamente livre. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos para a breve reflexão. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.